Olá, seguidores do Portal NE10. Eu, Ingrid Cordeiro, e hoje com a excelentíssima Kimberly. Olá, pessoal. Um prazer estar falando sobre esse tema tão arretado, Que é a Revolução bom, Pernambucana. Estamos aqui hoje começando mais um Papo de Estagiário. Você deve estar se perguntando por que Rafael não está aqui, né? Então, é porque essa, como é a Semana da Mulher, todos os programas da TVJC vão ser sempre apresentados por mulheres e, se tiver entrevista também, com mulheres. E hoje a gente está aqui com Marcela Balbino, que é repórter de política do Jornal do Comércio, grande mulher. E Mara Margarida. Mara Margarida, adorei o nome dela também, que é historiadora. E vai falar com a gente sobre essa revolução arretada, não é, Kimberly? Isso mesmo. E que... 200 anos da Revolução Pernambucana. Hoje eu já começo com a professora, né? Professora, como foi que se deu a Revolução Pernambucana aqui no estado? Bem, é o seguinte, a questão da revolução, ela sempre começa porque ela tem um motivo, né? E o motivo se deu por conta da insatisfação do povo pernambucano com as altas taxas que estavam acontecendo, eles tinham que pagar muitos impostos. Então, quando a gente vai pensar nessa data e nessas causas, a gente tem que se reportar à chegada da família real para o Brasil. E isso não foi barato para nós, principalmente para o povo do Nordeste. E quem mais se incomodou com esta presença, com essas medidas tomadas por D. João, foi o povo pernambucano. Aliás, o povo pernambucano sempre tem a tradição, sempre tem uma postura que contraria, muitas vezes, os princípios despóticos, né? Onde ela tem que ser escravizada. Então, isso incomoda ao pernambucano. Pernambuco, ela, por muitos anos, ostentou uma riqueza muito grande, porque no século XVII, aproximadamente isso, Pernambuco foi um dos que mais... Poderia-se dizer que ele já chegou a ostentar o título de maior exportador de açúcar do mundo. Então, a riqueza que corria aqui nesse solo não era de brincadeira, que chamava a atenção de muitos estrangeiros. A opulência, a riqueza, né, os gastos daqui de Pernambuco. Então, de repente, você se vê caindo, né, economicamente, caindo socialmente, historicamente. Então, isso não é fácil. Então, a chegada da família real em 14 navios, diga-se de passagem. Né? Que família de navio. Que família. Então, ela é uma surra de navio, pensa. O desfile de navio. E aí você vê um monte de gente chegando para a cidade do Rio. Primeiro ela veio até Salvador, ficou um tempo. Depois ela foi para o Rio de Janeiro. A princípio você vai dizer assim, foi bom para o Rio, óbvio que foi bom para o Rio. Para o Rio lucrou muito. O Rio saiu daquela situação de timidez provinciana, né? E vai ganhar novos ares de capital. Olhe, um séquito desse, um mói de gente, uma ruma de gente. É verdade. Pense num mói de gente vindo para um lugar. É dinheiro, minha filha, para você manter o luxo de uma corte, né? Tá entendendo? E vindo para uma cidade onde não se tinha estrutura. Então isso ia tirar dinheiro de quem? Quem era mais rica? Pernambuco. Pernambuco. Você é a mais rica? Então eu vou pedir a você. Então isso aí, lógico, que incomodou demais Pernambuco. Então, por conta disso, muitos se organizaram e disseram assim, peraí, assim não dá. Vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa, né? Porque não dá. Ô, Mara, eu acho que o importante é destacar também, né, que o pernambucano pensa no povo ordeiro, né? Eu acho que, será que isso também, essa revolução também influenciou no que o pernambucano é hoje, nos dias atuais? É um povo ordeiro, mas é um povo consciente. Não é um povo ordeiro onde você pode enganar com qualquer coisa. Feito um menino que você engana com pirulito. Não. O povo pernambucano sabe do que ele quer, sabe o que é direito dele.
Então, essas revoluções, né, porque você vai ter aí não só essa de 6 de 1817, como você vai ter a Confederação do Equador, que é uma continuação. E não resta dúvida que a Revolução de Pernambuco influencia na independência. Se não tem ninguém que grite, minha filha, então as pessoas, você sabe muito bem, que os poderosos passam por cima do povo. Verdade. Olha, não está gritando, está achando ruim, então está achando bom, então. Mas não foi o caso com Pernambuco. Né? Então, a gente tem até um vídeo, porque Rafa, apesar de não estar participando hoje, ele foi às ruas para saber se a gente conhece um pouco da nossa história, né? Então, Robertinha vai soltar aí o nosso vídeo. Tem alguma coisa a ver com Frei Caneca? Essa ponta aqui chama de Ponte Velha, 6 de março. Por que acontece não? Devido, acho que a Revolução a Revolução de 1817, que se comemora, acho que 6 de março, se eu não me engano, que desejava então que o Nordeste se separasse do Brasil. E comandado pelo Frei Caneca e por alguns padres que da Convento do Carmo, os carmelitas, como eles se chamam. Eu acredito que sim, tem alguma coisa a ver com Frei Caneca, alguma coisa com Confederação do Equador, República. Eu realmente não tenho total conhecimento do campo. O que foi a Revolução Pernambucana? Tem a ver com o movimento separatista de Pernambuco, parte de Rio Grande do Norte, da Paraíba, Alagoas, e ainda tem terras de Pernambuco que adentravam para a Bahia. Estamos voltando, estávamos numa ótima conversa também por aqui. Mas eu quero Aproveitando, saber, né? Aproveitando. eu quero saber de Mara, se falta um pouco a gente conhecer a nossa própria história. Sim, eu acredito que sim. Veja só, creio que alguns anos atrás eu estava fazendo uma seleção de livros, porque eu tive a minha vida profissional, né? Nas salas de aula de educação fundamental, né? Séries iniciais. E outra parte no ensino médio, fundamental, né? E estava dando uma olhada nos livros didáticos que chegam para a gente e sentia falta de informação de escritores da terra que pudesse fazer. Hoje os livros didáticos, tem um livro que é Pernambuco, que está nas salas de aula, né, nas séries iniciais. Tem outro já que já está se organizando, mas eu O sinto... Sul-Sudeste domina muito, né? Pronto. A história. Então tem O Confidência problema é Mineira, esse. parece que é. Não. Mas Acho que é uma e coisa que eu até outra? questiono. Como... Outra coisa que eu questiono é que o Sul e o Sudeste escrevem a nossa Não história. Eu acho isso muito. Eu digo, por que eu tenho que ser, assim, pegar Tudo bem, eu não estou dizendo que você não pode se interessar pela história, porque afinal de contas, a Revolução Pernambucana é história do Brasil, né? Nós somos do Brasil. Essa história impactou, teve inserção, né, influência direta na história do Brasil. Mas eu sinto falta de pesquisadores que escrevam a nossa história. Nós, né? E quando eu digo nós, eu estou dizendo do Nordeste de um modo geral. Tá entendendo? Não estou só falando exclusivamente do pernambucano. Eu também sinto essa falta no povo baiano, porque eu sou baiana. Tá entendendo? Eu acho que eu digo logo. Eu sou pernambaiana. Já tá Tem um pouquinho da essência do pernambucano, né? Com certeza. E eu sou apaixonada. Então, tá dentro de mim, não adianta. Eu morei um tempo, agora, né, recentemente, mas voltei. dividiu o coração já. Não consigo, Então eu sempre canto Voltei, Recife, foi a saudade. Adoro. Eu passei 2 anos morando em João Pessoa. Toda vez que eu voltava, eu ficava, voltei. Recife. Quando eu boto pé no aeroporto, quando o avião vai descendo do porto, voltei, Recife. Total, Tipicamente, isso é coisa pernambucana raiz. Só quem já morou muito tempo sabe o que é essa sensação. Sabe Você que passou é 2 dias ali do lado. Voltei. A minha família veio esse ano, né, para conhecer o Carnaval
carnaval que não conheciam ficaram encantadas. Elas diziam assim, que danado de música é essa? Que todo mundo canta, que a gente não sabe. E não é música da moda, é uma música que tá lá uns 100 anos. Você não sabe. Virou um ídolo. Mas aí, como é, Mara? Como é que é? Cala a boca, menino. Show galinha, cala a boca, menino. É assim, como é que você vai cantar? Eu digo, e as ladeiras já ficaram assim, impactadas com a coisa. Quando elas passaram na ponte, eu moro ali em Boa Viagem, olharam eu digo, é o galo. Ela disse, e já está aqui. Eu digo, mas sai daqui. Eu digo, sim. Coisa que só Professora, vindo, tem né? uma pergunta aqui bem interessante. Sim, a interação. Internauta, Como é que anda a nossa Lua interação? um papo, Mozart. né? Lua Mozart, atenção. Por que a Revolução Pernambucana é também conhecida por Revolução dos Olha, Padres? legal, né? É uma pergunta Porque interessante. teve a participação de muitos padres, porque você sabe que as ideias liberais, que foram um dos fatores que influenciaram, as ideias liberais, né, e da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essas ideias liberais vieram para o Brasil e através dos filhos dos senhores de engenho, né, que podiam botar os filhos para estudar fora, eles estudavam, então eles entram, e essas ideias entram aqui por estrangeiros que chegavam aqui para visitar, né, o país, comerciantes, essa coisa toda. Então, e aí isso entrava pela porta da maçonaria, que teve um papel fundamental, e o seminário de Olinda. Então, esses padres eram do seminário de Olinda. Tá entendendo? Então, eles traziam essa ideia. E eles participaram. Eram tantos padres. Tinha mais padre que gente. É verdade. Tinha mais padre que gente. E aí, se dizia até que por isso que ela chama Revolução dos Padres. Os padres estavam presentes. Eu vi até uma história, que eu não sei se é verdade, se historicamente falando, que tinha alguns padres que trocavam o vinho pela cachaça Sim, e a hóstia. É depois da Revolução, a República Pernambucana já. No período da República, dos 75 dias... Bairristas eram eles, né? Pronto. Ali, O sentimento de patriotismo, tá entendendo? De regionalismo. Porque isso é regional. Isso é um regionalismo. Isso é um regionalismo. Era tamanho, tão crescente, eles estavam tão... que eles trocavam os elementos da ceia. No lugar do vinho, eles botaram um aguardente e no lugar da hóstia, que é o pãozinho, né? Com trigo. De trigo, foi a mandioca. Botou a mandioca. A tapioca, minha gente. É verdade. A hóstiazinha, a tapioca. Agora, não, desculpa, eu só queria acrescentar que a história da Revolução dos Padres, que apurando a matéria que a gente está publicando no JC, que começou ontem, acho que eu entrevistei, uma das fontes era a presidente do Museu do Recife. Sim. Ela falando que é também chamada a Revolução da Informação, porque os padres tinham informação, porque eles eram muito letrados, eles tinham muitos livros, inclusive o padre João Ribeiro, ela falou, achei bem curioso, que ele tem uma biblioteca gigante que ele disponibilizava para a comunidade tentar se instruir também, né? Porque quem tinha informação tinha um pouco de poder naquela época, então muito poder. Achei... Até hoje, né? Quem tem um olho é rei, né? Exato. Eu achei bem interessante isso, assim, como saiu isso do seminário, saiu dos seminários para o Recife, para Olinda, para a Revolução toda, né? Foi bem importante isso também. E aí, Kimberly ia falar alguma coisa? Não, pois é, eu queria complementar, porque ela já falou, porque Marcela fez um especial, né, pro Jornal do Comércio. Tá saindo. Tá saindo ainda. E eu queria dizer que, exatamente quando a gente falava sobre a questão do vinho, né, eu li na matéria de Marcela. E achei bem interessante, né, Marcela? Tá no ar a matéria pra vocês verem. que legal! A que saiu domingo, foi domingo, não foi essa primeira? Tá bem grandinho aí, mas... E até hora, quando me deparei com a hora, tem a hora, né? É porque achei bem interessante isso aí. Foi uma delícia fazer essa matéria, tá sendo, né? Porque você mergulhar mesmo. Mas tem o Tollené, ele fez, né? Era um francês, olha que esse olhar de fora, né? Um francês estava morando aqui, aí viu a cidade, ele descreve exatamente. Eram 10 horas, estava tudo tranquilo. De 11 horas, explodiu, começou a explodir. Exatamente. O Domingos... Não, o Leão Coroado. Barros Lima, foi lá e... Foi ele lá. tomou ordem de prisão, mas ele matou. Isso é bom. Como assim, querido? Não, Você vai me prisão aqui prender? não. Não vai, não. Você vai morrer, tá? É uma revolução, é muito bom. Os personagens são muito bons, né? Se você pegar e alguém que tem a veia, né, o talento para fazer isso, porque tem gente que tem um talento
para a comédia, que é uma maravilha. É. E se você faria isso... Dá pra dar uma e faria- caricata. Exatamente. Você Verdade. botaria uma coisa bem picante, ficaria muito E quando você imagina o leão coroado, né? Porque leão coroado. não tem muito registro É fotográfico dele, dele. não, Mas não tem tem. descrições, né? Que ele era meio calvo, cabelos Exatamente, longos. Ele Inclusive- chamava ele de leão. Inclusive, lá no Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco, que Que fica é lá na ótimo, Rua do é. Hospício, Vale a pena, tem viu, dar uma a passada. espada. E o do óculos Leão dele, Coroado. óculos E o dele. óculos também, É. super vintage. Gente, ó, é legal. Isso aí vale Nossa. muito dar uma passada. É bem Eu- baratinho, acho que, não sei. R$2 é bem parece. baratinho. É uma coisa pouca. No Instituto Arqueológico. Ah, Ali. Na Rua do Hospício, Rua do Hospício, central, é sim, só sim, pegar sim. o ônibusinho, descer ali na Conta da Boa É, Vista. exato. E Fácil, ali fácil. E agora, fácil. e um detalhe, Vici, eles vão, muito desse acervo vai para o Museu do Recife a partir do dia 12. Vai ter uma exposição, que é uma exposição a partir do dia 12 de março, vai ficar durante um ano no Museu do Recife. É bem legal. Museu do Recife. No museu, Que ali no é- Forte das é Cinco aquele- Pontas. No Forte. Que é o do Porque Forte. foi do Forte. Ele É. ficou, o governador ficou preso, saiu. e Ele se correu, refugiou. Caetano Pinto foi. Foi no Forte das Cinco Pontas. Falando aí em personagens, tá, gente? Eu também me descobri há pouco que Cruz Cabo Gá, que é a Eita, avenida bem bom, próxima bom, bom. aqui Passou a eu vida chamo toda Jornal por do lá, né? Comércio, né? É, A Avenida Cruz Cabo Gá. Inclusive, Cruz Roberta Cabo Gá, acabou de famosíssima. botar Isso, aí a isso. matéria do vídeo que eu produzi com Miguel Falcão, que é o nosso cartunista do JC, ele e fez. com a edição de Vlad também, que ficou massa o vídeo. Muito Ficou boa. massa. Narração minha mesmo. Contando a história de um jeito engraçadinho, né? De um jeito nosso. E leve, né? É. Quem não sabe nada entendeu tudo. É, justamente. E aí, essa matéria quem fez foi o chefe Gustavo Bellarmino, um beijo, inclusive, contando um pouquinho como é que aconteceu todo o processo. Agora, eu não sei, é porque daqui não dá pra ver direito, mas, Roberta, essa é a do... Mas essa é do Orgulho de Ser Pernambucano, né? Pronto. Então, essa matéria do Orgulho de Ser Pernambucano, fui eu que fiz também, eu que escrevi, foi sobre querer saber um pouco mais das pessoas, como é que elas sentem Pernambuco. E aí eu falei com a Amanda Rocha, que ela é uma designer, acabou de se formar, e o TCC dela foi sobre Recife. Foi como Sim. ela via o Recife, a partir de fotografias. E ela falou também sobre o barrismo, toda essa situação. A gente teve também Matheus Valdevino, que falou da relação dele com o interior de Pernambuco e como isso é forte. Outro menino que eu me esqueci agora, mil desculpas, esqueci seu nome. Mas ele falou também de como ele passou a conhecer mais a cidade, turistando a própria cidade. Porque Isso. tem gente que faz pouco isso. E tem muita coisa para conhecer aqui em Pernambuco que a gente não conhece. E é muita história, viu? Pense no Muita estado com história. Você Aproveito, toca, Ingrid, para bitopa. lançar a enquete, pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando. Você tem orgulho de ser pernambucano? Isso, responde aí nos Manda comentários. pra gente. é. Se você não é pernambucano, mas enfim, como Sim, Mara, né, que é inclusive- baiana, se encantou pelo estado. Inclusive, na minha matéria, tem uma espanhola que é apaixonada por Pernambuco e fez, inclusive, uma tatuagem do Marco Zero. Mas de tanto aquilo que ela- ali é uma maravilha. De tanto que ela lindo, ama o é estado e a cidade. Então é isso. cidade Vocês é podem maravilhosa. comentar o quanto vocês amam Pernambuco aí nos comentários que a gente vai estar olhando. Agora, Pode eu dizer. queria só saber se eu posso explorar, professora, sobre essa Pode, situação, mais fica à uma vontade, dúvida. Marcela. Sobre a parte, se teve, é uma dúvida que eu fiquei, se teve alguma participação feminina, porque a gente está na Semana da Mulher, nessa Revolução de 1817. Teve alguma? Olha a tatuagem Viagem, da espanhola aí agora. Olha. Que linda! Ficou lindo, não foi? Linda, linda, linda. Inclusive, eu achei ótimo. Eu queria Caramba, fazer em mim, tá que manhã não ouça muito isso. bacana. Mas eu queria O fazer. que tu queria fazer? Manhã não veja essa parte, a dela é da Corta sua esse amiga. Não, deixa ela fazer isso, é legal. É bem Não Tá é? bonita É linda, essa, né? linda, é. Lindo. Pode deixar, porque a sua filha é bem bacana, pode deixar ela fazer. Mas sim, sobre a participação Sim, feminina. Bárbara, né? Bárbara do Crato, Bárbara Alencar. Ela teve uma participação, sim. Ela se envolveu por causa dos filhos dela que se envolveram, né? Então, Você quer uma mãe, viu? ela provavelmente ela deveria participar de algumas discussões. Fica a pergunta de alguns historiadores, então, se ela de fato tinha consciência, né, Da do gravidade. que era essa. Mas nessa hora, o que é que você vai ficar questionando se ela tinha consciência, se ela não tinha consciência política, se ela tinha. Não sei. O que se diz é o seguinte, é que ela estava envolvida porque ela acreditava que era uma luta justa. Então ela estava. E diga-se isso, de passagem, Bárbara Alencar
é a avó de José de Alencar. Sim, eu vi isso Ela também. é a avó que de José de Alencar. que ela tem um parentesco Revolução é com cheia de ele. personagens. Ela Né? é a avó de José de Alencar. Mas tu sabe dizer qual foi a participação A dela? mãe de Ingrid já respondeu. Eita, a mãe respondeu, socorro. Não. Não Então, tem... mãe, assim, Tá tão bonita. vou a mãe de fazer Ingrid. não. Tá tão bonita. Vou fazer não. E tem tanto significado, né? Não é? Ô, mãe, deixa aí. Gente, ó, Érica Farias mandou aqui pra gente sobre a nossa enquete que a gente lançou. Né? Eita. Você tem orgulho de ser pernambucano? As orgulhosa sim. E ainda falando, ó, gente, bença manhã em Bahia. Arrasou. Muito É bem. o Palmas pra bença, você. bença manhinha, bença painho. E aí eu ainda tenho o meu neto, que diz assim, me chama de vovó manhinha. Então, voinha, né? voinha. Como chama É voinha? voinha, mas aí ele me chama de vovó manhinha. Que Entendeu? Desenvolveu. Ó, Glória Germano disse aqui, fui adotada por esse lindo estado, amo de paixão. Ai, gente, tá também lindo. O fui, coração é pro Pernambuco. Corações, coração. Vocês viram que a gente tentou fazer uma bandeira aqui, né? A gente tentou. É. A gente tá meio trouxinha, mas... Precisa ligar mais, a gente tentou. E a bandeira é bem legal também, né? A história da Sim, a história da Marcela, bandeira. né? É, Marcela, essa questão da participação de Bárbara, ela foi uma mulher muito guerreira mesmo, porque ela chegou a ser presa, ela foi... depois ela não passou só por uma prisão, não. Porque ela foi exilada juntamente com os filhos, né? Aí ela foi para Paraíba, me parece que Bahia. para Bahia, foi presa na Bahia, voltou para o estado dela, né? E o Crato tem o maior orgulho dela. Ah, é? O Crato, sim, o Crato. Por isso que tem a Bárbara do Crato. Também é conhecida Crato assim. no Ceará, né? É, no Ceará. Bárbara Sim, do e a história sobre a bandeira de Pernambuco? Eu tô aqui na frente do Uma sol. marca peraí. da Revolução, né? A Isso, e bandeira que da tá, Revolução. e tá com a gente até hoje. Ela tinha outras estrelas, né? Que significava Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Tinha 3 estrelas, Exatamente, tinha. Era isso. A cruz, Você que não sabia. a cruz ela tem a ver com a questão dos padres também? É porque Da era um Igreja Estado Católica? cristão, por causa da marca cristã. Porque quando ele vem, né, proclama lá a República e tal, e aí eles fazem para poder... É a bênção das bandeiras? Não é a bênção das bandeiras, mas ele convocou como se fosse uma Assembleia Legislativa para poder fazer uma constituinte, né, para fazer uma Constituição, mas na verdade eles não chegaram a fazer, então eles tomaram algumas decisões. Proclamaram a República, né, eles aboliram alguns impostos, né, deram liberdade de culto, liberdade de imprensa, olha aí. né? E uma coisa que não fez, que é uma crítica que se faz, é que Foi a ele não questão da aboliu a escravidão, escravidão. né? Isso eles não fizeram. Interessante, Oh. né? Porque eles tinham, assim, ideias abolicionistas, né? E Tinha uma apesar divergência mais- entre eles, né? Tinha sobre isso. porque Senhor de engenho, estavam lá. quem majoritariamente era senhor de engenho. Porque você vai questionar, você vai dizer assim, mas o povo estava. Aí você vai dizer assim, o que era considerado povo naquela época. Aí você vai, homem e mulher, os negros, os afros eram considerados os povos africanos escravizados? Obviamente que não. Eles não eram. Eles eram parte da riqueza daquele povo, daquele senhor de engenho. Tá? É uma coisa difícil de você compreender, principalmente em digerir, 2017, né? né? De Você compreender digerir isso. Então você vai ver que não era considerado povo. Então quem era o povo? Era o povo que trabalhava, né? O povo uma elite, mas também o povo pobre que trabalhava, que não era escravizado, Ó, o né? Williams aqui está até dizendo que a Revolução Pernambucana não pensou nos escravos, ao contrário da América Latina, que a ruptura com a metrópole acabou com a escravidão. Acho que é bem... Mas Mas mais depende ou de menos, qual, né? Depende de qual revolução. Qual, né? Qual. Tá certo que o Brasil foi o último Sim. A abolir. a abolir. Tá entendendo? Mas não foi uma coisa fácil.
Tem alguns historiadores que vão dizer, não, eles não fizeram porque eles não tiveram tempo. 74 dias só. 74 né? dias, tudo bem. Mas eu fico na dúvida se isso não seria uma querela entre eles mesmos. Ah, é? Tá entendendo? É porque eu fiquei achando que os padres queriam, assim, Pode ser, tá entendendo? Mas o senhor de engenho, você sabe que aquilo a força do dinheiro. era a força do dinheiro estava nos braços dos escravos. Tá entendendo? Então, ó, tem muita gente aqui falando Mas é sobre o muita orgulho gente de ser pernambucano, né, Kimberly? Tem Eliana Carvalho, tá falando aqui, amo Pernambuco, Brasil. É um pouco triste com as gestões governamentais do estado do país. Isso. Acho que acaba, né? Elane Moura, Elane aqui também, Moura. moro em Porto Alegre, tenho orgulho de Pernambuco e da minha cidade, Recife. que legal. Isso. Tem mais gente aqui, ó, a interação. Tem Rafa. Adonias Neri, né, que diz, sou pernambucano e moro em São Paulo. E sou de Pernambuco. Pernambuco sou Parece eu. que a distância me fez mais pernambucano ainda. A saudade aflorou ainda mais a minha pernambucanidade. Isso, é até um substantivo, né? O fato de ser pernambucano é um substantivo. Então, gente, tem o vídeo que a gente vai mostrar agora, que foi esse que eu produzi com o Miguel e com o Vlad, sobre a Revolução, contando de um jeito diferente. E bem engraçadinho. Eu adorei, Ingrid. Joga aí. É verdade, ficou muito bom esse vídeo. Vamos conferir? Será que dá pra fazer agora? Então, 4 minutos, pode. Todo o furdunço teve início em 1808, quando um tal príncipe regente de Portugal, vulgo Dom João VI, chegou com a família e meio mundo de gente no Brasil. Ele e a corte vieram fugidos e com o rabo entre as pernas de ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Como praticamente o governo todinho foi transferido para as terras brasileiras, nada vem assim de graça, né? Então, ele mandou logo uma carrada de imposto para a galera pagar, até porque ele queria viver como realeza aqui também. O problema é que Dom João esqueceu de perguntar se a galera aqui ia querer pagar esse tudo de imposto para ele viver no bem bom. Foi aí que desembestou um monte de revolta no Brasil todinho e, é claro, que Pernambuco, o maior lugar que gosta de revolta e que você respeita, não ia deixar assim barato. Para piorar os ânimos, em 1816, uma seca braba atingiu a província dos Altos Coqueiros. E a galera começou a se arretar com Dom João porque eles estavam se ferrando para pagar imposto. Mas o dinheiro que é bom aqui não aparecia, ia tudo lá pro Rio de Janeiro. Mas calma que o buraco é ainda mais embaixo. Como a gente sempre foi metido a intelectual, a ideia de se separar não ia vir assim do nada, né? Então a gente importou umas ideias aí de liberdade, igualdade e fraternidade dos franceses, que tinham acabado de tocar o terror com a corte lá e instaurado a república no país do croissant. Engraçado é que depois disso tudinho, veio Napoleão e construiu um lindo império que saiu conquistando Deus e o mundo, inclusive Portugal de Dom João, lembra? Só que deu ruim para Napoleão, que acabou preso na ilha de Santa Helena. Com isso, a família real voltou ao poder lá na França e a monarquia teve vez novamente. Mas aí você deve estar se perguntando, e o que Pernambuco tem a ver com isso? Ah, meu filho, tudo a ver. Enquanto essa treta acontecia na Europa, aqui estava aquela chateação toda e uns padres se juntaram com os donos de engenho e uns militares e decidiram que a hora era agora. O agora foi em 6 de março de 1817, exatos 200 anos, quando um boizinho chamado Barros Lima e de apelido descoladíssimo Leão Coroado, enfiou uma espada no chefe e declarou independência. Foi aí que a Revolução estourou. A galera tomou Olinda e Recife, instaurou um governo provisório e tudo mais. E o povo era até organizado, viu? Trataram logo de chamar outro boizinho arretado que ficou conhecido como Cruz Cabugá, esse mesmo daquela avenida lá em Santa Amaro, para ir nos States comprar umas armas e conseguir apoio dos americanos. Lá, onde hoje quem manda é Trump, Cabugá conheceu uma galera que estava meio deprê com o fato de Napoleão, o grande imperador, estar preso e teve uma ideia brilhante. Se eles tivessem apoio dos bestes de Napoleão, poderiam consolidar Pernambuco como país e assim trazer o maior imperador em linha reta do mundo para o mais novo top país do universo. Grande ideia, não? Enquanto Cruz Cabugá lá negociava, a galera aqui se adiantava. Conseguiram o apoio da Paraíba e do Ceará, inventaram a bandeira que a gente usa até hoje e o país cresceu de tamanho. Mas também vale ressaltar que Pernambuco era grandão já naquela época. Só que foi nesse momento que começaram os problemas.
Foi juntando mais gente no comando do governo provisório e chegou uma galera que era tipo de virgem, queria manter o status quo, deixando inclusive a escravidão rolar, se opondo, é claro, à galera hippie meio pisciana que queria liberdade para geral, por exemplo. Com um grande fight entre a própria galera do movimento, Dom João resolveu atacar e aí foi bem mais fácil de pegar os territórios de volta. Ele mandou uns soldados pela Bahia e o povo da Marinha pela costa, e rapidão conseguiram retomar Pernambuco para o domínio português. Cabugá ficou com medo de ser preso e resolveu ficar lá pelas Américas do Norte mesmo, mas alguns revolucionários não tiveram a mesma sorte e foram fuzilados. Pernambuco perdeu Alagoas, além de um pedação, que hoje é da Bahia. Depois disso tudinho, eu sei que você deve estar se perguntando, e quando é que Frei Caneca aparece nessa história? Então, ele era só um padre estagiário e estava mais era aprendendo para em 1824 encabeçar uma outra revolta, a Confederação do Equador. Mas essa aí já é outra história. Perguntando agorinha se pode assistir depois. Pode assistir depois. Tá nas nossas redes sociais, tá na home do portal, tá em todo lugar esse vídeo. E é isso, né? Acho que a professora ia explicar um pouquinho, rapidinho, sobre o papel de Cruz Cabugá nessa revolução. O Antônio Gonçalves da Cruz, né? O famoso Cruz Cabugá. É porque ele ficou com a incumbência de fazer contatos externos, né? No exterior. Aí ele foi para os Estados Unidos. Diplomata, né? assim. Exatamente. Foi esse o papel que ele fez. Então ele queria recursos, né? Trazer alguns soldados, lógico, né? Armas, né? Munições para poder combater o exército de Dom João, porque ele fez, quando ele veio, ele fez um exército, né? Porque ele precisava da própria proteção dele. Então, por mais que uma província, como é o caso de Pernambuco, né, tivesse pessoas envolvidas numa revolução, não ia se comparar ao que ele tinha, porque além dele ter o exército dele, né, a tropa dele, ele ainda contou com o apoio da Bahia, que não foi legal. Tá entendendo? Ela não foi legal. A Bahia não foi legal. Foi muito legal. A Bahia não foi bonitinha, aí eu tenho que dar a minha... Era Conde d'Arcos, né? Conde d'Arcos, Então, gente... E aí ele foi pedir, mas quando ele chegou já estava acontecendo. Quando ele chegou, não dava mais tempo. Né? 1817, depois imagina Mas ele demorou para chegar Não lá, era o WhatsApp, entendeu? Na época as pessoas não comentavam as coisas assim. Exatamente. Você que não sabia, né, quem era Cruz Cabugá, ficou sabendo agora, assim como eu, né? Isso. Você vai A tão passar... famosa Avenida Cruz Cabugá aqui em Santo Amaro. Né? Ó, Rafael perguntou aqui nos comentários o que danado tem nessa caixinha. Minha gente, é só chocolate que a gente tá comendo mesmo, porque somos desses. Somos dessas, na verdade. Né? É isso, então, gente, é isso. O programa foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Leiam as matérias. Isso, leiam nossas matérias. Orgulho de ser Mas o pernambucano. pessoal respondeu, eu quero saber aqui das meninas. Vocês têm orgulho de ser pernambucana? Sim, Bastante, tanto orgulho que via ter Até a nossa baiana aqui. Sim, eu sou baiana, né? Baiana pernambucana. É isso, gente. Então, tchau e até o próximo Papo de Estagiário. Tchau, tchau. Minha gente. Tchau, Muito orgulho. Muito orgulho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.